Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a gravação dessa aula. Vou começar aqui me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Laura. Assim como vocês, eu também estudo no José Vieira e hoje eu estarei aqui com vocês, não somente como professora, mas também orientando essa aula e trazendo já para vocês qual será o tema principal dessa nossa terceira aula do minicurso Astronomia 1. Hoje nós iremos tratar sobre o Big Bang e o universo em expansão. Muitos de vocês já devem ter escutado falar sobre o Big Bang, sobre esse imenso fenômeno, já devem ter pesquisado sobre, alguns pelo que eu vi na apresentação, têm também curiosidade sobre esse evento, esse fenômeno. Então, a aula de hoje será sobre ele. Então, iremos começar seguindo a teoria. O Big Bang é a teoria cosmológica com maior dominância quando o assunto é o desenvolvimento inicial do universo. Segundo os cosmólogos usam esse termo para se referir à ideia de que o universo estava em sua origem muito denso e quente, onde, em algum tempo finito no passado, ele passou a se expandir. Então, vamos começar, ressaltando sobre essa teoria e de que forma ela foi descoberta. Essa teoria do Big Bang, no caso, ela foi anunciada inicialmente em 1948 por meio do cientista russo George Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido através de uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Esse termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, que teria dado origem, assim, ao que conhecemos como espaço-tempo. Nessa explosão cósmica, havia uma mistura de partículas subatômicas, especificadas originalmente como quarks, elétrons, neutrinos e suas partículas, as quais se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz. As primeiras partículas pesadas, ou seja, os prótons e nêutrons, associaram-se para assim formar os núcleos dos átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio. Supondo assim que o universo está em expansão, é natural que a gente suponha que no passado ele era ainda menor do que ele é atualmente. Levando esse raciocínio ao extremo, entendemos que num dado momento no passado, o universo estava inteiramente concentrado em uma singularidade primordial, ou seja, ele estava tão denso e tão compensado em apenas uma bolinha minúscula, assim como aquele buraquinho que vemos na cabeça de uma agulha, que em algum momento teria ocorrido essa explosão, entre aspas, e teria ocasionado a expansão do universo. Mas afinal, se o universo está em expansão, nós devemos ter descobertas referente a ela, não? Então, segundo os cosmólogos, esse termo, Big Bang, ele é utilizado para fazer referência à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso. Entre diversas explicações para esse surgimento ou origem do universo, até o momento a mais aceita entre a comunidade científica é baseada na teoria do Big Bang, a qual apoia-se em parte na teoria da relatividade de Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos como Edwin Hubble e Milton Humason, os quais, através de seus estudos, pesquisas e análises, demonstraram que o universo não é estático e ele se encontra em constante expansão até hoje. Então, seguindo aqui o contexto histórico, já sabemos que os impactos dessas descobertas referentes à origem e expansão do universo tiveram um impacto imenso, no qual até hoje levanta hipóteses, principalmente porque já haviam teorias que previam tais comportamentos. Mas vocês sabem quais seriam essas teorias? Eu vou citar aqui para vocês alguma dessas teorias,
como a teoria da relatividade geral, a expansão do universo vindo de um átomo primordial, a medição de Hubble e radiação cósmica de fundo. Em 1916, Albert Einstein propõe a teoria da relatividade geral, introduzindo assim a constante cosmológica. De modo simplificado, essa teoria da relatividade geral nos diz que o universo se comporta como um tecido, onde melhor conhecemos como tecido do espaço-tempo. Então, a seguir, iremos ver um vídeo de forma bem simplificada trazendo o que é essa teoria da relatividade geral de Einstein. Esta é a teoria geral da relatividade Einstein simplificada. No fundo, diz-nos que o universo se comporta como um tecido. Daí falar-se em tecido do espaço-tempo. Imagina um lençol. Quanto mais massivo for um corpo celeste, mais vai afundar o lençol. Isto é, quanto mais funda a cova, mais gravidade esse corpo exerce sobre o tecido do espaço-tempo. E esta cova, no fundo, é a representação visual da gravidade. E funciona assim, como vemos na imagem. Simples, não é? Já sabes, continua a dar espaço. Então, aqui, para não tomar tanto tempo da aula, nós iremos citar algumas dessas teorias de forma bem simplificada, mas é claro que aconselhamos vocês que, se vocês tiverem essa curiosidade em saber mais sobre a origem e expansão do Big Bang e do universo, nós recomendamos que também pesquisem. Iremos disponibilizar alguns links, matérias, para assim vocês aumentarem o conhecimento de vocês nessa área astronômica que resulta em tantas dúvidas. Já em 1922, Alexander Friedmann resolve as equações de Einstein em relação à teoria da relatividade geral. E assim, ele conclui que o universo deveria estar em expansão ou contração. De modo simplificado, a teoria do Alexander Friedmann diz que as equações dele foram resultados da investigação de soluções das equações já propostas por Einstein, alcançando então a ideia de que o universo estaria em expansão. Após alguns anos, o padre Georges Lemaitre propõe a ideia da expansão do universo, o qual no início era um átomo primordial. De modo simplificado, a teoria do átomo primordial diz que, após redescobrir os resultados de Friedmann, George cria o conceito de átomo primordial, a partir de onde o universo estaria se expandindo. Ou seja, o universo começou a se expandir, mas nós precisávamos saber como ele começou, de onde que ele veio para ele começar com essa expansão. E é daí que surge a hipótese e a teoria, após isso comprovada, do átomo primordial, que teria dado origem a tudo isso. Já em 1950, Fred Hoyle foi um astrônomo britânico que, além de famoso por algumas teorias, foi também aquele que sugeriu o famoso nome que nós utilizamos até hoje, Big Bang. De modo simplificado, de que forma ele teria nomeado o Big Bang? Esse termo foi denominado pelo astrofísico e cosmólogo britânico Fred Hoyle, através de seu uso pejorativo, demonstrando seu total descontentamento com as teorias que eram simples demais e inadequadas da época. Então, de início, ele utilizou esse termo como forma, digamos assim, de deboche, pois todas aquelas teorias mostravam algo muito simples, em vez de mostrar toda a complexidade e como de fato havia surgido essa grande explosão. Já em 1964, Arnold Penzias e Robert Wilson descobrem de forma acidental a radiação cósmica de fundo. De modo simplificado, essa teoria da radiação cósmica de fundo diz que o termo Big Bang foi denominado pelo astrofísico e cosmólogo britânico Fred Hoyle através de seu uso pejorativo, mas também mostra pra gente uma dessas evidências do que teria sido nessa descoberta da radiação cósmica de fundo, que também resultaria em uma das principais evidências que comprovariam
o famoso Big Bang. A seguir, iremos trazer para vocês slides mostrando e explicando a parte de lei de Hubble, além também da parte do efeito Doppler. Essas partes serão abordadas pelo professor Eduardo, então é ele que irá dar continuidade nessa aula, porém, já vou trazer aqui para vocês alguns spoilers do que provavelmente ele irá citar na aula, e vou dar um spoiler do efeito Doppler. O efeito Doppler ele é caracterizado pela alteração da frequência sonora emitida por uma fonte, percebida por um observador quando há um movimento relativo. Ela é importante na área da astronomia, pois esse fenômeno é usado para medir a velocidade relativa das estrelas e de outros objetos celestes em relação ao planeta Terra. Trazendo aqui mais alguns detalhes desse efeito, esse efeito não ocorre somente com o som. Logo, esse fenômeno também ocorre com ondas, especificamente com a luz. Para esse efeito, e para esse caso, Doppler manifesta-se na mudança de cor na cor percebida pelo observador. Então, nos próximos slides, dando continuação a essa aula, vocês terão aqui a explicação do professor Eduardo. Então, aqui eu finalizo a minha parte da explicação e agora acompanho o resto da aula com ele. Olá, pessoal. Então, eu vou apresentar para vocês esse pedacinho aqui final sobre lei de Hubble. Então, é o seguinte, toda essa história do Big Bang, né, começou com essa descoberta aqui do Hubble. Ele descobriu que as galáxias, quanto mais distantes, mais elas se afastavam, né? Ele descobriu que todas as galáxias se afastavam umas das outras. Não só isso, quanto mais distante, mais rápido ela se afastava, né? Essa é a lei de Hubble, né? E ele descobriu esse afastamento. Como que ele sabe, né, que a galáxia, aquele pontinho brilhante no telescópio está se afastando? Como que ele sabe isso? Olhando para a luz desse pontinho luminoso, né? Para a luz dessa estrela ou dessa galáxia. Quando essa luz, quanto mais ela está avermelhada, significa que ela, mais avermelhada do que o normal, significa que ela está se afastando, né? A gente chama isso de redshift, né? Desvio para o vermelho. Então, baseado em quanto ela está mais avermelhada do que o normal, ele sabe qual é a velocidade de afastamento. Existe um efeito relacionado a isso, que é efeito Doppler. Eu vou explicar mais para frente. Então, analisando essa luz, desses pontinhos luminosos, ele percebeu isso, né? Que eles estavam mais deslocados para o vermelho do que o normal, mais avermelhados que o normal, e ele conseguiu medir as velocidades. E assim, o Hubble, ele foi o primeiro cara que conseguiu medir distâncias muito longas, né? Medidas da casa de milhões de anos-luz, né? Usando essas estrelas aqui, chamadas cefeidas. Então, que são estrelas que têm um brilho variável, né? Muito forte, muito fraco, muito forte, muito fraco. Então, variam. Aí ele descobriu que essas estrelas, elas têm um brilho meio padrão, né? Dependendo do período de variação, o tempo de variação, tem um brilho padrão associado a ele, né? E aí, baseado nesse brilho padrão, o brilho característico dessa estrela, e comparando esse brilho padrão com o que ele consegue enxergar daqui da Terra, comparando os dois, ele viu que, então ela está a uma distância tal, se ela tem um brilho padrão, X, e eu consigo enxergar só uma coisa muito fraquinha, então quer dizer que ela está muito longe, por isso. Aí por isso que eu consigo enxergar só isso. Então, fazendo essa comparação, ele consegue calcular a distância, né, dessas estrelas do tipo Cefeidas. E aí, foi a primeira vez que ele conseguiu ver que alguns pontos luminosos estavam na distância de milhões de anos-luz, né? Aí ele percebeu que realmente o universo era uma coisa absurdamente gigante. Foi a primeira vez. Então foi a primeira descoberta revolucionária aí do Hubble. E aí, em segundo lugar, depois que ele encontrou descobriu que alguns pontos luminosos estavam muito longe, ele percebeu que quanto mais longe, mais rápido eles estavam se afastando, né? O redshift deles, né, o desvio para vermelho deles era grande. E aí foi que ele descobriu a segunda descoberta revolucionária dele, que foi essa conhecida hoje como lei de Hubble. Certo? Então, tem esse gráfico aqui, ficou bem conhecido, não sei se alguém já viu na internet, que é o seguinte, é o gráfico
Velocidade em função da distância. Veja que, na média, quanto maior a distância, maior a velocidade. Isso aqui é a velocidade de afastamento, né? Quanto maior a distância, mais para cima fica o gráfico, né? Maior a velocidade. Aí ele diz que isso lembra mais ou menos uma reta, né? Tipo, uma média, né? Tipo, muito mais ou menos e tal. Se bem que esses dados dele de 1929, depois eles foram medidos com maior precisão, aí viram que estava mais perto de uma reta mesmo. Mas já nessa época, que ainda tinha grande imprecisão, dava para ver que está mais ou menos aumentando aí o negócio. Aí ele percebeu isso, então, que quanto mais longe, mais rápido se afasta. E, certo? A fórmula que seria que de uma reta, né, da velocidade em função da distância, sendo exatamente uma reta, seria isso aqui, ó, velocidade é igual a uma constante vezes uma distância, né? As duas variáveis de velocidade e distância. Então, assim, elas duas estão associadas. Se ele isolar a distância, ele pode passar essa constante para o outro lado, né? E aí ele teria a distância em função da velocidade, ó. Então ele acabou descobrindo um outro método de medir distância, né? Além das cefeidas, que é as estrelas de brilho variável. Ele conseguiu medir uma distância a partir da velocidade, que é medida a partir do tal do efeito Doppler, que eu vou explicar daqui a pouco, o desvio para o vermelho. Então ele pega aquele pontinho luminoso e vê o quão mais afastado para o vermelho ele está, né, a cor dele, do que o normal. E aí, baseado nisso, ele calcula uma velocidade. E aí joga nessa fórmula, ele tem a distância. Então, usando essa formulinha aí, calculando alguns redshifts, né, alguns desvios para o vermelho, ele conseguiu medir distâncias na casa de bilhões, né? Hoje em dia, né, é possível. Na casa de bilhões de anos-luz. Então, aí viu que o universo é muito enormemente gigante, né? Então, é isso, é o desvio para o vermelho. Antes de eu explicar o que é esse efeito Doppler, como que ele usa isso, só aqui é o desenho do Hubble, né? Então, quanto mais distante, mais rápido as galáxias se afastam umas das outras, né? Claro, isso aqui não vale para 100% das galáxias, porque assim, é só se a galáxia estiver livre. Se for uma galáxia que estiver sendo puxada por uma galáxia vizinha, aí acaba que não vai valer, porque ela vai estar sendo puxada em uma direção contrária. Por exemplo, a nossa galáxia vizinha, né, Andrômeda. Nós vivemos na Via Láctea. A nossa galáxia vizinha está sendo puxada pela nossa. Um dia, daqui a alguns bilhões, a muitos bilhões de anos, elas vão se colidir, né? Elas estão em rota de colisão, as duas, mas vai demorar bilhões, bilhões, bilhões de anos. Mas beleza, se não estiver sendo puxada, então ela vai embora. Aí, quanto mais longe, mais rápido ela vai embora. A única maneira de entender isso é dizer que o universo está em expansão, né? Sei lá, vamos dizer que o universo é infinito, então esse infinito está aumentando mais ainda. Tipo, a ideia seria isso, o universo está aumentando mais ainda. Essa foi a descoberta do Hubble aí, certo? E aí, como que tudo depende de medir os desvios para vermelhos que eu falei, né? É assim que ele calcula as distâncias. Então, como que ele faz isso? Né? Através desse tal efeito Doppler. E é o seguinte, você tem uma onda aqui, por exemplo, essa fonte, essa antena aqui jogando ondas. O que são ondas, né? Pessoal aí, alguns já viram? Você precisa de uma fonte, e aí você tem pulsos circulares, né, sendo jogados para longe. Algumas características de uma onda. O tempo entre um pulso e outro é o período da onda que a gente fala, né? E a distância entre um pulso e outro é o comprimento de onda, certo? E aí tem um detalhe que é o seguinte, se a fonte estiver parada, tudo isso vai ser igual, né? O comprimento de onda vai ser sempre o mesmo, beleza. Agora, se essa fonte, essa antena estiver em movimento, o que acontece? Quem ficou para trás, que vê a fonte se afastando, vai ver um comprimento de onda maior. Agora, quem está do outro lado, que vê a fonte se aproximando, vai enxergar um comprimento de onda menor, certo? Então, as frentes de onda, vamos dizer assim, elas vão se espremendo em uma direção, né? Porque, certo? Nessa direção aqui, e na direção para trás elas vão se afastando, aí o comprimento de onda vai ficando maior. Então, isso é o efeito Doppler, tipo, é de uma fonte em movimento, certo? E aí, o que isso tem a ver com a luz? A luz também é uma onda, né? A luz é uma onda também. Então, se um objeto que emite luz, né, uma estrela, uma galáxia, se afasta da gente, ó, a gente que está nessa posição aqui,
atrás dela e vendo ela se afastando, vai enxergar um comprimento de onda maior dessa luz, certo? Ó, aqui ele tem um exemplo da ambulância, né? Na ambulância, por exemplo, a gente consegue perceber isso. Quando a ambulância está se aproximando, você percebe um som mais agudo, são comprimentos de ondas menores, né? O som mais agudo. Aí a ambulância passa de você e está se afastando, aí você vai ouvir comprimentos de onda maiores, é um som mais grave, né? Então, dá para perceber essa diferença aí de uma ambulância, qualquer objeto que esteja emitindo som, se aproxima e depois passa por você e agora vai se afastar. E aí a luz, ó, que eu acabei de falar. Esse objeto aqui está se afastando, certo? Quem enxerga ele se afastando vai ver o comprimento de onda maior, que é um comprimento de onda mais voltado para o vermelho, certo? O vermelho, a cor vermelha é de comprimento de ondas grandes. E quem vê ele se aproximando vai ver uma luz mais azulada, que é comprimento de ondas menores, né? Aí esse seria o azul, certo? Então é isso, ó. A luz do objeto, lá, pontinho luminoso no céu, o Hubble enxergou um pouquinho mais avermelhada, né? A ideia inicial seria isso. Mas tem um detalhe a mais, ó. Quando eles pegam esses objetos luminosos, eles decompõem a luz dele em um arco-íris. Tipo, o arco-íris completo está mostrado aqui. Só que esses pontinhos luminosos de estrelas, geralmente eles têm umas listras pretas pelo meio do arco-íris, da cor deles, né? O que significa essas listas pretas? A gente chama de raias de absorção. Os átomos que estão nessa estrela, eles absorvem certas energias, certo? Porque todas essas cores aqui é de luz, né? É energia eletromagnética, é energia luminosa. Né? A luz é uma onda eletromagnética, né? Então é energia eletromagnética. Então os átomos que compõem essa estrela, eles absorvem algumas faixas de energia bem características, alguns comprimentos de onda bem característicos. E aí, baseado nessas listas pretas, eles conseguem saber qual é a composição química daquela estrela. Até isso eles conseguem saber, certo? E aí eles pegam como referência a linha do hidrogênio, porque tudo no universo tem hidrogênio. É o átomo mais abundante do universo, porque é o primeiro átomo da tabela periódica, é o mais simplinho, tudo tem hidrogênio. Aí pega como referência o hidrogênio, a lista preta tem uma posição bem localizada dele. Numa estrela, vamos dizer assim, normal, assim, que está parada, ou que a gente conheça a velocidade dela bem claramente, ele tem uma posição certa. Se essa lista preta tiver mais voltada para o azul, né, do que o normal, a gente diz que o comprimento de onda está menor, né? Porque quanto mais em direção ao azul, violeta você vai, o comprimento de onda vai diminuindo. Ó. Então a estrela está se aproximando, comprimento de onda menor. Agora, se essa listra está mais voltada para o vermelho, comprimento de onda maior, quer dizer que a estrela está se afastando. Então foi isso que o Hubble viu. Ele viu essa lista do hidrogênio maior do que o normal, né? Ou seja, está se afastando, certo? Aquele comprimento de onda foi visto maior do que o normal. Então a estrela, a galáxia está se afastando. Então é isso. Efeito Doppler é o desvio para o vermelho. A partir dessa quantidade que ele se afastou, ele consegue medir a velocidade. E foi assim que o Hubble viu que quanto mais os objetos que mais distantes, mais desviados para o vermelho eles estavam, ou seja, mais rápido eles estavam se afastando. Beleza? Então é isso aí. Só para finalizar aí essa parte aí de Lei de Hubble, o começo do Big Bang. Olá, pessoal. Então, nessa parte agora vamos falar sobre evidências do Big Bang. Certo? Então, para melhor entendermos as evidências do Big Bang, vamos recapitular brevemente a história térmica do universo. Ok? Desde o início extremamente quente e denso até os dias de hoje. Então, o Big Bang, o universo está em expansão, e a ideia é que no passado ele foi muito pequeno, muito denso. Então, né, todas as galáxias, toda a matéria do universo estava concentrada num ponto muito pequeno, extremamente denso e quente, né? Então, quando o pessoal uniu as ideias de gravidade, né, para poder imaginar um universo muito pequeno, e juntou isso com física nuclear, aí a teoria do Big Bang ficou mais complexa, né? Ficou mais completa. Precisa de um universo extremamente quente e denso. Então, a história térmica do universo. Ó,
existe uma era inicial que a gente chama de era de Planck. Essa era, até hoje, ela não é muito bem compreendida, né? Porque é a união do macroscópico e o microscópico. Não só o macro, né? Mais que isso, o cosmológico, tipo, é muito mais que o macro, é o universo inteiro. O universo inteiro estava do tamanho de um átomo. Até menos que isso, né? Ou seja, o cosmológico e o microscópico ao mesmo tempo. Então, nessa escala de tamanho e de temperatura, de densidade, é o que eles falam que tem que entender simultaneamente a teoria da gravidade, que é do cosmológico, né? E a mecânica quântica, que é do microscópico. Então, tem que unificar as duas teorias que elas têm contradição uma com a outra, né? Elas não se batem. Então, é uma região que a física hoje em dia não compreende bem. O pessoal está pesquisando. Mas sabe-se que existiu essa era, né, do universo muito pequeno. Aí, beleza, e extremamente quente. Né, 10 elevado a 32 graus. 10 a 12 seria trilhões, né, já. Aqui é 10 elevado a 32, ou seja, tem 32 zeros, né? É muito maior do que trilhão, é um negócio gigantesco. Aí o universo foi se expandindo. E à medida que ele se expande, ele vai esfriando, né? Então teve a era da inflação, que ele está se expandindo e tal, e continua se expandindo até hoje, né? Mas teve uma época que ele se expandiu muito mais rápido do que o normal. A gente chama isso de era da inflação. Aí aqui já está em 10 elevado a 16 zeros. Ó. 10 elevado a 16, já é bem grande, mas ainda é muito quente. Isso aqui ainda é absurdamente quente. E aí é o seguinte, todo mundo conhece aquela fórmula do Einstein lá, da energia igual a mc ao quadrado, né? Energia e massa se convertem uma na outra, né? Tipo, você tem uma energia pura, energia eletromagnética, por exemplo, aí de repente essa energia se materializa em uma partícula, certo? Isso é possível, porque a energia pode se transformar em massa. E vice-versa, assim como uma partícula pode desaparecer de repente. E aí no lugar dela tem energia pura, luminosa, por exemplo, radiação e tal. Então uma pode se converter na outra, tranquilamente. Então, a energia pura do universo, do início do universo, foi se esfriando, né? Porque assim, à medida que o universo se expande, essa energia toda vai se diluindo ao longo de todo o novo espaço que está surgindo. Então, beleza, a energia foi se diluindo, né? O total continua o mesmo, ela só está sendo diluída. E aí, por isso, vai ficando mais frio. Na média, vai ficando mais frio. Aí vai chegar uma hora em que as primeiras partículas vão se formar, porque antes disso, a radiação era tão intensa que se por acaso uma partícula se formava, imediatamente ela era arrebentada, porque a radiação era muito intensa, as partículas não conseguiam ficar estáveis. Então formava um próton antes, na mesma hora ele era arrebentado, ele era destruído, não tinha como ele manter. Aí só que chegou uma faixa de temperatura em que o próton conseguia se formar e a radiação já não conseguia arrebentar ele, então ele ficava lá, o próton ainda existia, prótons e nêutrons também. Aí beleza, e foi esfriando mais ainda. E aí os primeiros prótons começaram a se unir uns aos outros, né? Aí começaram a se formar os primeiros núcleos atômicos, né? A gente chama isso de nucleossíntese primordial. O átomo de hidrogênio é o mais simplesinho, é só um próton, beleza. Mas tem outros átomos maiores, né? Tipo D de deutério, é um próton e um nêutron grudados. Aí depois formou o átomo de hélio, lítio. Os primeiros átomos foram sendo só os núcleos, né? Não estamos falando de elétron ainda, só os núcleos, prótons e nêutrons. Foram sendo formados. Então, essa é a história térmica do universo aí. Os elétrons ainda não conseguem grudar nos núcleos, certo? Tem energia suficiente para a radiação pura se transformar em prótons e nêutrons. Beleza, ele se forma e não se arrebenta, ele continua lá, ele aguenta a radiação em torno. Mas o elétron, eles também são criados, mas ele não consegue grudar no próton. Na hora que ele gruda, imediatamente ele é arrancado. A radiação é tão forte que ela não deixa grudar. Só próton gruda em outro próton, aí eles conseguem. Beleza? Então aqui, ó, tem esse desenho aqui que é famoso, alguém já deve ter visto na internet. Ó. No começo era a radiação pura, energia pura do Big Bang. Aí essa energia foi se materializando em algumas partículas. Ó. No começo ela se formava e explodia na mesma hora, porque ela não aguentava ficar lá, que a radiação era muito intensa. Mas aos poucos elas foram se aguentando, ela se formava e ficava lá, aguentava a radiação. E aos poucos uma partícula foi se grudando com outra. Aí foram se formando os primeiros núcleos, né? Aí o negócio foi evoluindo, né? Depois dos primeiros núcleos, mas lá na frente
os elétrons conseguiram se grudar nesses núcleos, aí formou os primeiros átomos, já é um átomo inteiro já. E aí depois esses átomos conseguiram se grudar com outros átomos e formar as primeiras estrelas, galáxias, e aí a coisa foi evoluindo, né? A fase final aqui é que toda essa matéria evoluiu para a vida, certo? Isso aqui é uma área nova da astronomia que chama astrobiologia, a origem da vida, né? Como é possível que os átomos se organizem de uma maneira que forma um sistema que consiga se replicar, né? Que isso é a vida, ele tem que se replicar e, além disso, ele tem que extrair energia do ambiente para o seu próprio funcionamento. Como que os átomos se organizaram até chegar num sistema assim, né? Essa é a origem da vida, isso aí não tem resposta ainda. A astrobiologia. Aí, beleza, essa fase de nucleossíntese primordial, ó. Os primeiros prótons e nêutrons começaram a se grudar. Batiam, a radiação era tão intensa que eles estavam extremamente agitados, né? No meio de tanta radiação. Mas às vezes eles batiam e grudavam. E aí, quando junta 4 desses aí, prótons e nêutrons, aí dá para formar um átomo de hélio. A gente chama isso aqui de hélio 4, né? É o primeiro átomo mais complicado aí para ser formado. Certo? Então, via colisões e um fica grudado e vão formando aos pouquinhos estruturas maiores. E aí tem uma teoria que é o seguinte, baseado na quantidade de hélio, na teoria, isso aqui é um gráfico teórico, na quantidade de densidade, né, dessas substâncias todas aqui, ó, hélio 4, hélio 3, que só tem 3 bolinhas, né, lítio e deutério, baseado nas densidades deles, qual é a porcentagem deles no universo, né, a abundância deles no universo. Aí tem esse gráfico aqui que é teórico. A faixa real é essa faixa observada, né, essa faixa cinza. Então, a teoria prevê esta quantidade aqui, ó, de abundância no universo, né? Do hélio 4. Ou seja, ela é bem mais alta, né, do que a desses outros aqui que estão mais para baixo. E isso foi observado, né? A gente observa, primeiro de todos é o hidrogênio. Tem muito mais hidrogênio no universo do que tudo. E aí, e depois vem essas porcentagens desses átomos aí, ó. Certo? Existe 1%, né, de átomo de hélio 4 no universo. E aí o que ele prevê? A faixa vermelha de hélio 3, ó. Nessa faixa aqui, ó, menos que 10 a menos 4. É a porcentagem de hélio 3 no universo. E aqui, esse terceiro aqui entendeu? Então, essa é a previsão teórica. E é o observado eles observam todos, dão um giro de 360 graus, captando todos os pontos luminosos do céu. E aí, assim que eles conseguem medir, qual é a porcentagem, pela luzinha desses pontos luminosos, eles conseguem saber qual é a composição química deles. E aí eles conseguem medir qual é a média de hélio 4 que existe no universo. E de hélio 3, e lítio, deutério. E viram que o observado bate exatamente com o previsto na teoria, né? Que é essas porcentagens desse gráfico aí. Então, isso é uma comprovação do Big Bang, que existe muito mais hidrogênio no universo, em primeiro lugar, e em segundo lugar tem muito mais hélio, certo? E depois tem uns pouquinhos desses outros aí, lítio e deutério. E ele não só diz que está nessa ordem de quantidade, ele prevê a quantidade exata em porcentagem, né? Então, somente um universo muito quente no passado, que teve essa história de ir esfriando e as bolinhas conseguirem se unir aos poucos e tal, e aí somente com o universo seguindo essa história térmica aí, é que possibilitaria essas porcentagens que foram calculadas na teoria. Então, fazer uma observação e bater exatamente com o previsto nos cálculos é considerado uma comprovação do Big Bang, né? Somente um cenário de Big Bang daria essas porcentagens exatas aí, certo? Então, assim, estamos falando de núcleos, né? Essa é uma primeira comprovação do Big Bang, é a porcentagem desses núcleos que existem no universo, né? Desses tipos de átomos que existem no universo. E aí, essa história térmica que eu já mostrei, essa aqui também, aqui está repetido. Opa. Aí aqui tem um detalhe a mais, ó, nucleossíntese primordial, certo? É essa formação dos primeiros núcleos aí, e que eles existem até hoje, nas porcentagens corretas previstas pela teoria. Aí, beleza, tem uma última fase, recombinação. Os elétrons conseguiram grudar nos núcleos. Essa é aí já a formação de átomos mesmo, um átomo completo. E aí,
quando os elétrons conseguiram grudar nos átomos, aconteceu uma coisa interessante, que foi o seguinte, a radiação que existia desde o começo lá do Big Bang, que foi se diluindo e ficando mais fria, porque o universo foi se esticando, né, se expandindo, a radiação impedia, no começo, os prótons e nêutrons de serem criados, né, porque eles eram criados e destruídos na mesma hora. Aí beleza, até que chegou uma hora que ela ficou fria demais e já não conseguia mais arrebentar nenhum dos núcleos. Aí beleza, esfriou mais ainda, e agora os elétrons conseguem grudar nos prótons, né, nos núcleos, sem serem empurrados, né, sem serem desgrudados pela radiação. E aí, quando eles conseguiram fazer isso, a radiação já não conseguia atrapalhar ninguém. Aí essa radiação, no máximo, conseguia dar um empurrãozinho, mas não conseguia arrancar um elétron. E aí essa radiação se espalhou por todo o universo, certo? Que é o que a gente enxerga até hoje, essa radiação, que é o resquício da energia pura que tinha lá nos primórdios, né? Essa radiação é o que a gente chama hoje de radiação cósmica de fundo. Ela já não consegue mais arrebentar ninguém, ela ficou livre, fica se espalhando por aí eternamente. Quando a temperatura do universo, que era absurdamente alta, quando ela esfriou primeiro para 10 bilhões, aí formou os primeiros núcleos. Aí, quando ela esfriou para 3.000, só para 3.000 kelvins, né? Aí os elétrons já estava bem fria, né? Comparado a esse que está no início. Aí já houve a formação dos primeiros átomos. Os elétrons conseguiram grudar nos núcleos tranquilo. Essa é a fase que a gente chama de recombinação. E aí a radiação ficou livre, que é a radiação cósmica de fundo que está aí até hoje. 3.000 kelvins, certo? Essa é a temperatura da época da recombinação, certo? Houve um desacoplamento, que a gente fala, né? Desacoplamento radiação-matéria. Tipo, a matéria ficou lá estável e a radiação ficou livre. Ela já não conseguia arrebentar a matéria mais. Então, 3.000 kelvins nessa época. E ela continuou esfriando. Hoje ela está menos de 5 kelvins, né? Porque o universo continua se esticando, continua se expandindo. Beleza? Então, essa é a história térmica do universo, né? Isso daqui, essa fase final, só foi acontecer depois de 400 mil anos, né? Tá aqui, depois do Big Bang, certo? Eu tinha esquecido de falar antes, essa fase anterior aqui de nucleossíntese, né? Só dos núcleos, foi depois de 3 minutos do Big Bang. Ainda tinha 10 bilhões de graus. Tem até um livro, talvez a Lara pode até postar para vocês aí, se ela encontrar, chamado Os 3 Primeiros Minutos. É bem legal esse livro, porque ele explica tudo isso de uma maneira bem fácil, assim, bem didática. O cara que escreveu, ele ganhou até o prêmio Nobel, que ele tem uma pesquisa relacionada a isso. Mas ele escreve de uma maneira bem legal, assim, bem fácil de entender. Os 3 primeiros minutos. E aí, depois de 400 mil anos, os átomos primeiro se formaram. E liberou a radiação cósmica de fundo que está aí até hoje. Beleza? E aí a coisa continua evoluindo, né? Eu já falei. Os átomos, uma vez prontos, aí eles se grudaram para formar galáxias, aí depois formou o sistema solar, e finalmente a fase final, que ainda não é muito bem compreendida, é a origem da vida, né? Aí já entramos no campo da astrobiologia. Certo? Então, essa fase final aí, que é a mais importante, que serve como comprovação do Big Bang, é o que a gente chama de recombinação. Só depois dela que a radiação lá, o resquício de radiação do Big Bang, se ficou livre, né? Ele já não era mais absorvido por ninguém, ela ficou livre para se espalhar à vontade aí, continua até hoje. 300 mil quando ela se soltou, 3.000 kelvins quando ela se soltou e continuou esfriando, e hoje em dia ela está na faixa de 5 kelvins, né? Então, aí, ou seja, 0 kelvins seria o zero absoluto, certo? Então ele está só 5 graus acima do zero absoluto, né? Graus Kelvin. Se for querer em graus Celsius, que a gente está mais acostumado, é só subtrair 273 disso aqui. Então vai dar 5 menos 273 dá quanto aí? Menos 268, não é isso? Então ela está a menos 268 graus negativos Celsius, certo? Em graus Kelvin seria isso aqui, 5K. É isso, pessoal. Então a gente finaliza aqui essa parte aí de história térmica do universo, nucleossíntese primordial e radiação cósmica de fundo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Hoje
iremos dar continuidade na segunda parte da terceira aula do nosso minicurso de Astronomia 1. Começando aqui me apresentando, eu sou a professora Laura Dias, assim como vocês eu também estudo no José Vieira, e hoje estarei aqui com vocês como professora e orientadora dessa aula. Então, sem mais delongas, começaremos aqui com o tema principal dessa segunda parte da aula, que é radiação cósmica de fundo, ou seja, um dos vestígios do Big Bang, no qual foi citado na aula anterior. Para darmos início nessa aula, iremos assistir aqui um vídeo de modo bem simples explicando o que seria essa radiação. E a partir desse vídeo, nós iremos detalhar mais e trazer ainda mais informações para contar para vocês o que é essa famosa radiação cósmica de fundo, que seria uma das evidências do Big Bang. The evidence for the Big Bang comes from a number of sources, but I think the most convincing evidence comes from something called the cosmic microwave background radiation. This is heat that is the remnant of the fiery Big Bang initial event giving rise to our universe. So way back toward the beginning, when things were very hot, as the universe expanded, that heat got spread out, it got diluted, so things cooled off. In fact, you can calculate how much they should have cooled off, and you find that they should have cooled down to about 2.7 degrees above absolute zero. There should be heat in space equal to that temperature. People built telescopes, and they found just that amount of heat permeating the cosmos, just in line with what the Big Bang predicted should be there. Então, pessoal, através desse vídeo, nós iremos complementar o que é a radiação cósmica de fundo. Então, vamos começar. A radiação cósmica de fundo foi descoberta e detectada por Penzias e Wilson, como citado na aula anterior, em 1964, de modo acidental. Mas afinal, como eles fizeram uma detecção tão importante de modo acidental? Então, foi em 1964, graças a uma antena que começou a ser usada para estudar as radiações que emanavam da Via Láctea. Vindo dessa antena, eles escutaram um ruído muito estranho, no qual, quando analisado, tinha um comprimento de onda incomum. Esse ruído não parecia vir do Sol ou de nenhum outro corpo celeste. Ainda com muitas dúvidas, Arnold Penzias e Robert Wilson, que são radioastrônomos que ouviram esse ruído, deram culpa inicialmente a um casal de pombos, os quais poderiam estar raspando parte da antena. Porém, esses esforços para que pudessem descobrir se era de fato o casal de pombos ou não que estava causando aquele ruído foi todo em vão, pois após diversas análises e pesquisas, eles concluíram que o ruído tinha mesmo que ser de origem cósmica. A radiação cósmica de fundo é, ao lado do afastamento das galáxias, ou seja, da inflação cósmica e da abundância de elementos, uma das mais fortes evidências do modelo teórico do Big Bang. A radiação cósmica de fundo é a luz que se espalha pelo espaço, assim que o universo esfriou o suficiente para permitir a formação de átomos de hidrogênio, há cerca de 380 mil anos após o nascimento do Big Bang. Mas, afinal, o que seria toda essa radiação cósmica de fundo? Em teoria, em 1948, a existência dessa radiação cósmica de fundo já teria sido teoricamente prevista por George Gamow, Robert Emerson e Ralph Alpert. A teoria da radiação cósmica de fundo teria sido criada e desenvolvida quando ambos estudavam a origem dos elementos químicos e o estado da matéria no universo primordial, levando-os assim a concluir que essa matéria, que estaria ultracomprimida,
deveria ter liberado uma radiação que teria hoje uma temperatura da ordem de 5 a 10 Kelvin, que seria então a radiação cósmica de fundo em microondas. Ou seja, há 380 mil anos atrás, após o Big Bang, a sua temperatura, a temperatura do universo, já era bastante baixa. Ou seja, a partir desse instante, os núcleos capturam elétrons para então formar átomos por meio da força eletromagnética, onde após isso, a radiação se expandiu em todas as direções. Ou seja, após ter sido feita a separação dessa força eletromagnética, foi também separado a parte de radiação, podendo assim ela se expandir em diversas direções pelo nosso universo. Mas, afinal de contas, o que seria essa radiação cósmica de fundo? Assim, trazendo para vocês basicamente de modo bem simplificado, a radiação cósmica de fundo em microondas é o fóssil da luz, ou seja, os fótons, que são resultados de uma época em que o universo era quente e denso, há apenas 380 mil anos após o Big Bang. Essa radiação é descrita por um espectro de corpo negro a uma temperatura de 2,7 kelvins, ou seja, pode-se dizer então que a temperatura do universo hoje é de 2,7 kelvins, ou aproximadamente 270 graus Celsius negativos, ou seja, é ultra frio. E a partir desse ponto, ele previu a existência de uma radiação cósmica de fundo, e assim estimou a abundância dos elementos químicos mais leves, em particular o hélio, supondo que se formaram num processo de nucleossíntese primordial. Hoje em dia, além do afastamento das galáxias, outra evidência que comprova a existência do Big Bang é a própria radiação cósmica de fundo em microondas, onde, a partir desse modelo, esses dados revelam que o cosmos se formou por volta de 13 bilhões de anos, logo levando um aumento de 50 milhões de anos em comparação aos cálculos e estudos que já haviam sido realizados anteriormente. Mas qual a importância da radiação cósmica de fundo? Desde essa época até os dias de hoje, a radiação cósmica de fundo vem sendo continuamente estudada e é uma das mais importantes fontes de informação para a cosmologia, área na qual faz estudos mais detalhados sobre a origem, evolução e expansão do universo. Na imagem ao lado, podemos ver alguns desses satélites e até sondas que teriam feito nessa detecção da radiação cósmica de fundo e o mapeamento dela em um mapa do universo. Ou seja, em 1965, podemos ver aqui a antena utilizada por Penzias e Wilson e como teria ficado o mapeamento inicial, o qual não apresenta tantas mudanças em relação à sua cor. Em 1992, podemos ver aqui que o mapeamento já sofreu uma grande mudança em sua coloração, ou seja, podemos ver aqui uma faixa divisória em vermelho ao centro desse mapeamento, além de outras colorações como amarelo, verde, azul, azul escuro. Em 2003, podemos ver que esse mapeamento se detalhou ainda mais. Mas afinal, o que esse mapeamento com todas essas cores mostra? O mapa montado a partir dos dados coletados pelo telescópio espacial Planck descreve o universo em cores com tons em azul e marrom. Esses tons, que são medidos aqui através desse mapeamento, representam variações de temperatura em certos pontos do universo. Aqui podemos ver que essas regiões marcadas em azul representam as regiões mais frias, enquanto as que estão em coloração marrom representam as regiões mais quentes. Então, até aqui nós vimos a parte teórica do que seria a radiação cósmica de fundo, como ela se evoluiu, como ela foi descoberta, mas como que nós podemos ter acesso à radiação cósmica de fundo se nós recebemos ela, o planeta Terra recepta essa radiação
e ela emana por todo o universo. Será que nós podemos, de fato, observar a radiação cósmica de fundo ou ter algum sinal dela? Pois bem, se a sua pergunta era essa, sim, nós podemos observar os sinais que são emitidos por meio dessa radiação. Então, a seguir, irei trazer 2 exemplos para vocês de que forma podemos, no caso, ouvir essa radiação. A radiação cósmica de fundo, ela atinge a Terra vinda de todas as direções e pode ser detectada, por exemplo, por um aparelho de televisão analógica, ou seja, mais comum naquelas antigas televisões de tubo, onde aproximadamente 3% do ruído eletromagnético recebido por um televisor deve-se à radiação cósmica de fundo. Mas afinal, como é que ocorre, né, esse ruído eletromagnético nessas televisões? Então, para explicar, podemos dar um exemplo ainda mais voltando ao passado, porém que nós ainda temos acesso, que são os rádios analógicos. Então, a radiação cósmica de fundo, ela pode ser também notada quando sintonizamos um aparelho analógico de rádio em uma frequência que não esteja recebendo nenhum tipo de sinal de uma antena transmissora. Esses chiados que nós escutamos desse rádio são os conhecidos como ecos do Big Bang. Aquele chiado que aparece, ao menos 1% dele, é a radiação cósmica de fundo, captada pelo aparelho, a qual nos permite literalmente ouvir o primeiro raio de luz do universo. E para finalizar, vou trazer aqui para vocês um resumo geral do que foi essa aula de hoje e fazer a retomada de tudo isso de forma mais simplificada. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que a radiação cósmica de fundo foi descoberta nos anos 60, quando cientistas que realizavam experimentos através de micro-ondas observaram um ruído que aparentemente estava vindo de todos os lados do universo, onde após a análise desses ruídos, captados pelo rádio, esses cientistas comprovaram que estavam de fato se deparando, na verdade, com fósseis de luz. Luz essa dos primeiros anos do universo, quando ele ainda era quente e denso. Então aqui podemos fazer o encerramento da aula de hoje. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa aula até aqui, até o final dela. Todos vocês que estão acompanhando todas as nossas aulas desde o início. Aqueles que começaram agora e já perderam alguma aula, todas elas estão disponíveis e gravadas lá no Classroom, então vocês acessem lá para não perder a continuidade dessas aulas. E eu conto com a participação de vocês nas próximas. Caso ainda restem dúvidas sobre a questão da radiação cósmica de fundo ou alguma aula na qual nós abordamos, eu aconselho vocês a fazerem anotações. Pode ser no bloco de notas do celular de vocês, no caderno, ou então você escreve para a gente por e-mail ou através do Classroom, trazendo a sua dúvida, que assim nós podemos retomá-la na próxima aula e assim tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo a todos vocês e eu espero vocês nas próximas aulas. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, conta aí pra mim como é que vocês estão hoje. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a gravação dessa aula. Eu vou começar aqui me apresentando. Eu sou a professora Laura Dias, sou estudante, assim como vocês, no José Vieira, onde estou fazendo atualmente o 3º ano do ensino médio. E hoje estarei aqui com vocês, além de professora, orientando vocês nessa aula de hoje. A aula de hoje terá como tema a magnitude e a curva de luz, ou seja, nós estudaremos desde o brilho das estrelas até a luminosidade dos asteroides. Então, vamos começar com magnitude e como ela surgiu. Por volta de 150 a.C., o grego Hiparco, lembrando que as referências podem variar entre Hiparco e Ptolomeu, porém, ele se tornou o primeiro a compilar um catálogo de 850 estrelas e classificá-las de acordo com seu brilho, em uma medida na qual ele denominou como magnitude.
Sabe-se que ele dividiu em 6 grupos e no primeiro deles ele colocou as 20 estrelas que apareciam logo após o anoitecer. Estes eram os astros de primeira magnitude, enquanto na sexta magnitude ele reuniu aqueles que tinham uma luz mais fraca. Ou seja, Hiparco foi inventor do astrolábio. Estarei deixando aí para vocês anexada uma imagem do que é o astrolábio. E ele introduziu um sistema de classificação de brilho para as estrelas, denominando esse sistema como sistema de magnitudes ou grandezas estelares, no qual foi criado por volta de 150 a.C. Nesse sistema, Hiparco distribuiu o brilho das estrelas por classes de grandezas estelares, de maneira que fossem inversamente proporcionais ao seu brilho. Assim, quanto maior a grandeza de uma estrela, menor seria o seu brilho. Ele atribuiu às estrelas mais brilhantes do céu a primeira magnitude. Aquelas que haviam pouco menos brilho do que as primeiras foram classificadas como segunda magnitude e assim por diante, até que todas as estrelas visíveis por ele tivessem valores de magnitude de 1 a 6. As estrelas de grandeza 6 estariam no limite da visibilidade humana, sendo essa a magnitude correspondente às estrelas menos brilhantes do céu. Hoje, seria necessário um local sem poluição luminosa para que nós pudéssemos vê-las, e mesmo assim iria depender muito do observador. Portanto, o sistema de magnitude é baseado no quanto as estrelas são brilhantes a olho nu. Devido ao uso de instrumentos ópticos que estenderam a precisão com que são feitas essas medidas e a visibilidade de objetos muito mais tênues, a escala de grandeza é atualmente muito mais vasta, incorporando números negativos, fracionários e maiores do que 6. Afinal, sabemos que ao contrário da época de Hiparco, as estrelas não estão presas a nenhuma esfera de cristal, mas sim a distância ou profundidades diferentes no céu. E o que seria essa magnitude? A magnitude é a escala logarítmica do brilho de um objeto, na qual é utilizada na astronomia como uma medida que é determinada por meio de comprimento de onda ou banda passante, geralmente em comprimentos de onda ópticos ou através de infravermelho próximo. E aqui iremos ver de que forma podemos exemplificar um desses cálculos de magnitude. Então, naquela época, eles colocavam uma vela, cujo o brilho, ou seja, a luminosidade da vela, já era conhecida. Então, ela era colocada a uma certa distância, na qual era feita a observação desse corpo, ou seja, dessa luz transmitida pela vela, ao mesmo tempo em que se era observado um corpo ou objeto no universo, por exemplo, algumas estrelas. Como na época já se tinha conhecimento do fluxo da vela, eles poderiam derivar o fluxo do objeto de forma visual. Ou seja, a partir daí surgiu o cálculo através da fotometria, ou seja, medida da luz. E aqui podemos falar agora sobre a curva de luz nas análises dos asteroides. E o que seria essa curva de luz? A curva de luz é a variação da intensidade da onda eletromagnética, a qual é refletida por um corpo ou região celeste em função do tempo. Através de seu estudo, podemos obter informações sobre a maioria das estruturas do nosso sistema solar, desde os pequenos corpos, como asteroides e cometas, passando pelos planetas e o Sol. Devido à maior parte desses corpos terem base no formato elipsoidal, as curvas de luz apresentam 2 máximos e 2 mínimos, não necessariamente simétricos, por motivo da irregularidade nas formas dos asteroides, além de que o asteroide está rotacionando em relação a um dos seus eixos principais de inércia, e não possui inclinação em relação ao plano do observador.
Então, assim, esse é o contexto assim mais detalhado, porém vou passar para vocês um resumo do que afinal é essa curva de luz de um asteroide. Ela é simplesmente a variação de seu brilho ao longo do tempo. Ou seja, o período de rotação e até mesmo a forma do asteroide podem ser obtidos a partir da análise dessas curvas de luz. Vale ressaltar também que os asteroides não têm luz própria, porém, eles refletem a luz solar, como nós havíamos visto na aula referente aos asteroides. A variação de brilho, que pode ser observada nas curvas de luz de asteroides, são devido à forma do asteroide, pois geralmente os asteroides têm formas irregulares, além também de sua geometria de observação e a partir da variação de composição superficial do asteroide. Então, esses são alguns pontos que resultam nessa variação de brilho. Mas e os asteroides que não possuem luz própria, como foi dito anteriormente? No caso desses asteroides e desses corpos que não possuem luz próprias, as curvas de luz apresentam variações devido às condições de observação, que por sua vez dependem tanto da localização do objeto em relação ao Sol, ou seja, da luminosidade do Sol que é refletida por esse objeto, quanto do observador, pois, devido a diferentes distâncias e configurações, o asteroide reflete mais ou menos intensidade luminosa. De que forma podemos determinar a forma de um asteroide? A mudança mais característica é a variação de amplitude da curva de luz, que pode tanto aumentar quanto diminuir. Isso é importante justamente para determinar a forma dos asteroides, que podem ser modelados pelos astrônomos, os quais estudam esses corpos celestes. E nós escutamos, assim, no meio dessa explicação sobre o período de rotação dos asteroides. As primeiras medições do período rotacional de um asteroide foram feitas baseadas no tempo transcorrido entre os máximos e os mínimos repetidos pelas curvas. Após o maior conhecimento dessas curvas de luz e também do aumento da quantidade de asteroides observados, o período de rotação passou a ser tratado como um problema matemático. Ou seja, era tão complexo determinar o período de rotação de todos os asteroides que eles passaram a tratar como um problema matemático, onde atualmente o método mais utilizado para fazer esse cálculo é através da análise da série de Fourier, proposta por Harris em 1983. Mas, então, Aura, nós vimos, né, o período de rotação, como determinar a forma de um asteroide, aqueles que não têm luz própria, mas afinal, para que serve a curva de luz? Para finalizar, o estudo das curvas de luz é o método mais utilizado para que possamos obter as propriedades físicas dos asteroides, como o período de rotação, parâmetros de polo, ou seja, latitude e longitude celeste, as quais definem o eixo de rotação do asteroide, além da forma do asteroide. A partir desta análise, também é possível obter noções das dimensões do objeto, a partir das distâncias entre os mínimos e também dos máximos da curva de luz. Lembrando que quanto maior é esse fluxo, menor é a magnitude, e quanto menor for o fluxo, maior será a magnitude, ou seja, ela é sempre o inverso. Então, aqui encerramos a aula de hoje sobre magnitude e curva de luz. Quero agradecer principalmente a todos vocês que estão aí assistindo a gravação dessa aula e lembrar vocês que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Classroom ou através dos e-mails que estão aparecendo na tela. E lembrando também, qualquer coisa vocês podem fazer anotações em um bloquinho de notas ou no próprio caderno de vocês e trazer para a gente na próxima aula, onde a gente pode retomar e aprofundar ainda mais, tirando a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo a todos e obrigada a participação de cada um de vocês.